Salmo de número 11. Salmo de número 11. O livro dos Salmos é um dos livros poéticos da Bíblia. Salmo de número 11. Hoje o título da minha mensagem é: Não permita que o sofrimento ofusque a face de Deus. Não permita que o sofrimento ofusque a face de Deus. Salmo de número 11. Antes de mergulharmos nesse salmo, eu quero dizer sobre esse tema. Não permita que o sofrimento, que existe uma realidade inescapável da vida, é o sofrer. Quem nunca sofreu? E engana-se aquele que pensa que não sofrerá. Sofrimento é uma realidade da vida. Precisávamos falar mais sobre isso. E hoje eu e você somos convidados a falar sobre esse tema tão inerente à realidade da vida. Mas se o sofrimento é uma realidade inescapável da vida de cada um de nós, ter um entendimento bíblico, uma teologia bíblica sobre o sofrimento, deveria ser parte da nossa preocupação. Então hoje eu quero, de alguma forma, construir um olhar bíblico para o sofrimento. O que a Bíblia tem para falar para o nosso coração a respeito disso, que é uma realidade na nossa vida. Uma teologia bíblica robusta que prepare cada um de nós para o sofrer, se ele é uma realidade. E como reagirmos, como respondemos às aflições da vida, às demandas da vida, aos medos do nosso coração. Se de fato compreendemos o Evangelho nos mostra que Deus criou tudo perfeito, mas a queda, que foi a rebelião do nosso coração com relação ao governo de Deus sobre a nossa vida, entendemos que por meio da queda, os nossos sofrimentos vieram por meio da nossa rebelião com Deus. Então, se eu e você de fato acreditamos que o nosso pecado merece a ira de Deus, então quando experimentarmos qualquer tipo de sofrimento, aflição, medo que esse mundo nos traga, sendo que todos eles, como eu disse, são consequências do nosso pecado, da nossa rebelião, então seremos seremos menos rápidos em culpar a Deus e mais rápidos em assumir a nossa parte nele. Uma pessoa que leva o seu sofrimento como uma culpa de Deus, ou terceirizando, justificando isso para os outros, é uma pessoa que se acha merecedora de algo que ela não é. É uma pessoa que ainda não entendeu o que é o Evangelho. Então, todas as vezes que nós questionamos a Deus, no fundo, nós estamos dizendo que somos mais do que realmente somos. E eu estou dizendo todas as vezes que nós questionamos. Não há ninguém aqui que possa dizer que não tem, vez ou outra, um coração abalado pelo sofrimento, pelo medo, pelas aflições, pelas angústias. Então, todas as vezes que nós questionamos por que estamos passando por isso, deveríamos pensar, o que nos impediria de passar por isso? Se somos pessoas tão más, coração tão rebelde com relação a Deus, e nosso pecado tem trazido essas demandas. Mas, falar em sofrimento, eu preciso encontrar uma verdade bíblica, e eu tenho que recorrer para a palavra de Deus. É o que nós vamos fazer no livro dos Salmos. Para mim, os Salmos, e nós já vamos ler o Salmo número 11, os Salmos é como se fosse um diário do nosso coração. O Salmo parece expressar, dar voz às minhas emoções. O Salmo parece emprestar palavras para as emoções que eu tenho dentro do meu coração, em uma ebulição tão grande, mas quando eu leio os Salmos, parece que eles conseguem traduzir o meu sentimento. Então, o Salmo ele é muito orgânico, ele é muito humano, mas ao mesmo tempo que ele é humano e orgânico, ele me eleva a Deus e ele vai desaguar aos pés da cruz. E é isso que o Salmo nos faz. Não há um Salmo, mesmo aqueles que estão ali se queixando de alguma ausência aparente de Deus, não há um deles que não te leve no final a se debruçar diante da soberania de Deus. E é isso que os Salmos nos mostram, a verdadeira soberania de Deus. Então, o livro dos Salmos seria um remédio para o nosso sofrer. Se você precisa de um remédio, quem sabe você que toma remédios todos os dias, todo mundo aqui às vezes tem que tomar alguns remédios todos os dias, quem sabe até vitaminas, que você precisa tomar todos os dias, quem sabe eu e você deveríamos recorrer ao livro dos Salmos todos os dias, como se fossem pílulas,
pílulas que nos fortalecem, seriam vitaminas diárias para o nosso coração. Salmo de número 11 é um deles, eu quero ler com você. Salmo de número 11. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Não permita que o sofrimento ofusque a face de Deus. Na verdade, pouco se fala sobre o contexto do salmista Davi, mas há grande entendimento entre os estudiosos que Davi já era rei, e aqui ele escreve esse salmo mostrando o seu sentimento, e ali ele está cercado de pessoas como conselheiras. Toda pessoa que alça importantes cargos, ele é cercado de pessoas que possam lhe dar conselhos. Davi não era diferente, como rei, ele tinha conselheiros. E esses conselheiros, ao olharem a situação, parece que pedem para que Davi fujam. É como se eles falassem o seguinte: olha Davi, nós estamos cercados, os nossos inimigos estão por todos os lados, eles não só estão nas colinas, com os arcos e as suas flechas já nas cordas, esticadas para atirar em nós, mas parece que eles estão infiltrados entre nós, parece que existem inimigos por toda parte, e o coração do rei ali é posto à prova. Não é à toa que o texto fala que o Senhor, no versículo 5, põe à prova tanto o justo quanto o ímpio. O coração do rei Davi está posto à prova. Uma das razões pelo qual eu gosto desse salmo em especial é que os primeiros 3 versículos me parecem saltar pânico deles. Muitas vezes somos assim. Quantas vezes recebemos cargas sobre a nossa vida, telefonemas, diagnósticos, situações, o sofrer, e tantas pessoas entram em pânico. Nós pastores atendemos as pessoas das suas mais duras fragilidades da vida, pessoas que chegam a nós em pânico, pessoas que chegam a nós com demandas que são muito maiores do que elas podem carregar. Parece que elas estão vivendo isso, parece que elas querem fugir da situação, e quando eu olho Davi, ele se mostra como uma pessoa ali recebendo orientações que ele, graças a Deus, ele não dá ouvidos, porque a partir do versículo 4 o tom do texto muda. Mas os primeiros 3 versículos são versículos que mostram pânico. Fuja para os montes, como um pássaro fuja para o monte. Há um versículo muito interessante no versículo 3 que ele fala: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E toda a sociedade precisa de fundamentos, e quando os fundamentos estão abalados, você já não sabe o que é certo e errado. Nós estamos vivendo tempos assim no Brasil. Nós estamos vivendo tempo de pessoas pró-aborto, mas ao mesmo tempo pró-bebê reborn. Um absurdo, parece ser piada, mas o que ontem era piada, hoje vira uma realidade. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que são a favor de resgate os filhotes de tartaruga, mas matem os bebês no ventre. Os fundamentos estão abalados, os valores estão inversos. Nós estamos vivendo um tempo de apostas, betes para tudo quanto é lado, um povo endividado, mas o governo não está interessado nisso, está interessado nas taxas que as betes pagam para ele. Essa é a realidade. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não se preocupam umas com as outras. Nós estamos vivendo um tempo de fundamentos abalados. Mas eu não quero falar só sobre a sociedade, coisa que você e eu já vemos nos dias a dias. Eu estou falando do fundamento da nossa própria vida pessoal, particular.
Quem sabe você esteja vivendo tempo de fundamentos abalados, seja na sua saúde física, por exemplo. Eu não sei qual que é a sua demanda. Acabamos de ouvir um testemunho lindo aqui do casal. Um momento de dificuldade. Uma dor no estômago, vai procurar o médico, algo muito mais grave, muito mais grave, afligindo o coração. Eu não sei se a questão sua é de cunho emocional. Quem sabe a sua questão seja das emoções, as suas emoções andam abaladas, assim como os fundamentos desse texto. Quem sabe os fundamentos da sua vida foram abalados no seu nível de relacionamento, ou continua num relacionamento tóxico, abusivo e assim por diante. Quero que você leve isso para o seu coração, como que Deus vai trazer ao seu coração, mas eu quero aqui trazer algumas lições que eu vejo do texto, da própria atitude do salmista, do Davi. Primeira, não fuja da situação. A nossa tendência é ouvir esses conselhos e fugir da situação. Preste atenção, o cristianismo não é um escapismo, mas é um enfrentamento. Jesus Cristo fez uma oração sacerdotal, e Ele falou: eu não quero que os tire do mundo, eu não quero que os coloque numa bolha, mas eu quero que os guarde do mal. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu vou tirar vocês do mundo? Não, porque eu venci o mundo. Então em nenhum momento Cristo nos veio aqui para nos tirar desse mundo. Tem pessoas que acreditam naquela figura de um Titanic afundando, e que você está ali procurando um bote salva-vidas, e quando você acha esse bote salva-vidas, você está ali despreocupado, tranquilo, porque você foi salvo. Cristianismo não é uma fuga da realidade. Cristianismo não é um carimbo do seu passaporte para o céu, nada disso. Cristianismo é uma capacitação do Senhor para que eu e você possamos enfrentar as demandas dessa vida. Como? Glorificando a Deus, mesmo que sejamos feridos, mesmo que estejamos debaixo do teto do sofrimento, da angústia, estamos ali enfrentando para a glória do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Diz amém para isso em nome de Jesus. Você não retrocede, você avança, é isso que o Senhor tem nos dado. Então a vida cristã não é essa fuga da realidade, mas é um engajamento profundo com a realidade que estamos vivendo. Então, diferentemente de você entrar num karma, num estado de êxtase, da qual você se desconecta do seu mundo real, como no sentido de fuga, assim como muitas religiões, principalmente de cunho oriental, fazem as pessoas entenderem. Não, o cristianismo é um total mergulho na realidade. Quando você vê os personagens bíblicos enfrentando problemas, Deus nunca disse para eles: não olhe para os problemas. Ele falou assim: enfrente os problemas. Você lembra de Josué, quando encontrou Jericó? Para mim esse é um exemplo muito maravilhoso. Quando Jericó estava uma cidade fortificada, ele não negou a realidade diante dos seus olhos, mas ele sabia que Deus entregaria aquela cidade. Não sabia como, mas ele sabia o tamanho do seu Deus e como Deus faria. Na verdade, todos os personagens bíblicos sabiam que Deus faria algo maravilhoso, mas eles não sabiam como. E parece que Deus é especialista em falar: eu vou fazer, mas não vou te falar como. Eu vou fazer, mas eu não vou te dar detalhes. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que viver pela e não pela vista. Porque se você vê, você não precisa de fé, porque você já tem a certeza. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Essa é a ideia. Então não é uma fuga. Não fuja da situação. Você e eu temos que enfrentar essa situação. E se eu não posso fugir, ao mesmo tempo, a segunda lição é: eu não posso governar o mundo. Então não fuja, mas pare de governar o mundo. E aqui, governar o mundo é a sua existência. Muitas vezes a gente fala assim: não, então já que eu não tenho que fugir, eu vou permanecer e vou governar todas as coisas. A gente se acha no controle de todas as situações, até você perder o controle. Não, está tudo certo, a minha vida estava tudo bem, eu estava andando bem, as finanças equilibradas, os filhos com saúde, casamento abençoado, pastor, estava tudo bem. De repente é quando você e eu perdemos o controle. De repente aconteceu alguma coisa, eu recebi um telefonema, perdi o emprego, deu errado um negócio, um acidente aconteceu,
De repente, a nossa vida é muito frágil. Estava voltando uma viagem com a minha esposa, nós fomos pregar no final de semana em 2 igrejas em Brasília, e estava pegando o táxi do aeroporto para a nossa casa, taxista muito bacana, conversando, eu já aproveito ali para falar de Jesus para ele e tal, não sei o quê, engajando ali na história, mas ele se perdeu tanto da conversa, que ele passou direto um cruzamento. Eu só vi Deus segurando o carro, assim, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Parou assim, faltando uns centímetros para a porta, passamos. Ele falou, você ficou com medo? Eu falei, não, fiquei arrepiado de medo. Medo não, irmão. Já estava chamando até de irmão ali já. Falei, nós vamos para a glória junto agora, eu, minha esposa e você. Nossa vida é frágil. Eu fico imaginando, se acontecesse um acidente, nossa vida é muito frágil, é como um sopro, é como uma erva, que nasce dia e à tarde ela seca com o sol. Esse é o sopro da vida. Então quando achamos que estamos no governo de todas as coisas, basta uma situação sair do controle, para que eu e você possamos entender que nós não estamos governando o mundo. Às vezes você pode pensar, não, eu não, mas tem pessoas que estão. É um juiz, é um presidente, é uma autoridade, é uma pessoa, é um passado, é uma palavra que me deram. Você começa a colocar imperadores na sua vida. Deixa eu contar uma história linda. Apocalipse foi escrito por João. João, ele mandou mensagens para 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. O apóstolo João ali, ele foi levado pelo Senhor, no Apocalipse capítulo 4, para os céus, e diz o texto que ele viu os céus abertos, e ele teve uma visão celestial. Mas você tem que entender o contexto dessa visão. Esse povo vivia debaixo de uma opressão do imperador romano, chamado Domiciano. Domiciano era um imperador terrível, maligno. Ele não só matava e perseguia aqueles que não o adoravam. Por quê? Porque ele se considerava rei. Não só Roma tinha que ser adorada, mas o próprio nome do imperador Domiciano. Ele criava templos, criava estátuas para que as pessoas venerassem ele como Deus. Então, ser cristão naquela época não é que nem hoje, eu e você não. A gente vai falar, eu sou cristão, aleluia, glória a Deus. Não, ali você falar que Cristo era o seu Senhor, era colocar a sua cabeça a prêmio do imperador. Podia custar a sua e a minha vida. Então João é chamado para escrever Apocalipse. Ele começa as cartas do Apocalipse falando desses céus que se abrem, e ali ele vê um trono. Preste atenção, as pessoas imaginavam que Domiciano era o imperador, ele tinha suas vidas na sua mão. Ele poderia dizer, mate aquele, persiga esse. Eles olhavam para Domiciano, Domiciano é o imperador, ele tem toda a autoridade. E João vem com uma mensagem falando assim, ei, eu vi os céus abertos, eu vi um trono estabelecido nos céus, não na terra, e eu vi que esse trono está ocupado, e não é o imperador Domiciano, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que continua sentado em alto e sublime trono, governando todas as situações. Glorifica ao Senhor por isso. Aleluia. Ele continua governando. Você pode não perceber, você pode não acreditar, mas ele continua governando. Você já sabe que quando num dia de muita tempestade, as nuvens podem estar espessas, chuva caindo, relâmpagos, mas se você e eu pudéssemos subir bem alto, atravessar as nuvens, saberíamos que lá ainda continua o sol brilhando. Então mesmo que eu e você possamos estar passando por sofrimentos, eu e você não podemos ter o sofrimento que ofusque a face de Deus. Continua brilhando sobre nós, mas nós insistimos a querer mandar na nossa vida. Você já foi no supermercado com seu filho, com sua filha? Tem aqueles carrinhos de compra, que tem aqueles volantezinhos, e você coloca o seu filho lá, e ele está lá brincando, pensando que está dirigindo o carrinho de compra, e você está indo para qualquer lugar que você quer, né? A criança vira para a esquerda, você vira para a direita, mais ou menos assim. A gente acha que está no controle, a gente acha que está com o volante na mão, mas não, Deus continua dirigindo, e graças a Deus, Deus dirige a nossa vida, graças a Deus Ele não faz as nossas demandas, os nossos caprichos, porque nós nos autodestruiríamos se os nossos caprichos fossem feitos, se toda a nossa oração fosse respondida. Você imagina?
se todas as orações que fizéssemos fossem respondidas. Tem gente que fala assim, ai, graças a Deus. Não! Graças a Deus Ele não responde. Os nossos pedidos, e com o perdão da palavra, são tão imbecis às vezes, tão egoístas, tão mesquinhos, tão míopes da realidade, porque nós somos pessoas que malemar conseguimos agendar algumas horas, quem sabe dias da nossa existência. Todos aqui, quem sabe, tem uma agenda para essa semana. Se você é uma pessoa muito organizada, você tem agenda aqui para algumas semanas, mas você sabe, eu sei, que a sua agenda não vai funcionar. Você vai ser pego de surpresa, vai acontecer alguma coisa, você vai ter que gastar mais tempo no trânsito, né? O seu filho, sua filha, aconteceu uma demanda, você esqueceu de alguma coisa, ou seja, nós não conseguimos nem gerir a nossa agenda, quanto mais a nossa vida. Então pare de governar o mundo. Davi entendeu isso, por isso que ele fala, o Senhor está no seu santo templo. Preste atenção, é um rei, sentado no trono, com coroa na cabeça, cetro na mão, ele estava no seu templo, ele estava ali governando, e ele mesmo fala, não sou eu que estou no trono, o Senhor está no seu santo templo. Ele parou de governar, ele falou assim, vocês não estão entendendo, primeiro que eu não vou fugir, e segundo que não sou eu que governo, existe um governante sobre todos, ele continua sentado em alto e sublime trono. Romanos 8, versículo 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante que ele não fala algumas coisas, ele não fala que as coisas boas cooperam, ele fala todas as coisas, e em todas as coisas está inserido o meu e o seu sofrimento, em todas as coisas está incluso o meu e o seu luto, minha irmã, meu irmão, em todas as coisas está incluso o nosso medo, a nossa aflição. Em todas as coisas está incluso o luto da nossa irmã Fabiane, que perdeu o nosso querido discípulo Fábio essa semana. Todas as coisas está inscrita, está incluso as perseguições da nossa vida, as demandas da nossa vida, as aflições. Todas as coisas, e Deus fala o seguinte, eu pego todas essas coisas e faço cooperar para o bem. Preste atenção no que ele faz, e aqui eu quero usar dois textos. Primeiro, de Atos capítulo 4, você não precisa abrir, mas ali Pedro, o apóstolo Pedro, ele não está numa pregação, ele está numa oração, e nessa oração ele faz uma declaração poderosa, preste atenção, eu vou ler para você. Ele fala o seguinte, porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, ele está falando com Deus, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ele está dizendo o seguinte, Pedro, ele está compreendendo a história, ele está entendendo que tudo foi feito segundo a vontade de Deus, até mesmo a crucificação. Ele está mostrando para mim e para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção, estou falando dos apóstolos. Os apóstolos, eles viram Jesus curar enfermos, curar os cegos, os paralíticos. Ele viu Jesus ressuscitar pessoas. Preste atenção nesse cenário. Jesus, ele comandava ao vento e o mar, aquietar. Jesus tinha todo o poder. Ele falava assim, agora nós estamos com o cara vai detonar, não tem problema, nós estamos com ele vai mandar abrir as portas, ele vai expulsar o Império Romano, nós vamos ser livres, nós vamos ser poderosos, porque Jesus está conosco. Mas eis que as páginas da Bíblia se viram, e você vê esse mesmo Jesus que ressuscitou pessoas, crucificado, sendo morto, sangrando, derrotado. Como diz os mais jovens, a cabeça dessa galera bugou, entrou num tilt. Eu não estou entendendo a realidade de um Deus poderoso, e eu encontro Ele na cruz. Ele estava mostrando um caminho que Ele passaria para a nossa redenção, mas Pedro, ele fala, olha, agora eu estou começando a entender que Deus usou todas essas circunstâncias de um propósito pré-determinado para fazer segundo a sua vontade, até mesmo os mais poderosos. Ele cita dois, até mesmo Herodes e Pôncio Pilatos foram usados para cumprir o propósito de Deus. Segunda história,
Gênesis capítulo 50, versículo 20. Aí a história de José, você lembra a história de José no Egito, vendido pelos seus irmãos. Na verdade queriam matar José, um dos irmãos falou assim, não faça isso, daí colocaram ele numa cisterna, passou um povo de midianita, venderam para os midianitas venderam ele como escravo no Egito, e vai vendo a história de José, é um rolo compressor das suas emoções. José ali é vendido para a casa de Potifar, ele serve Potifar, a esposa de Potifar dá em cima de José, José foge, ele é condenado a ir para a prisão, porque Potifar não acreditou nele, acreditou na sua esposa. José vai para a prisão, ele contra o copeiro e o padeiro, interpreta o sonho desses dois, o copeiro que foi restituído ao seu cargo, esquece de José durante um ano inteiro, mas Deus, a sua rica provisão, ele vai orquestrando todas as situações, e faz com que Faraó tenha um sonho. Quando o Faraó tem um sonho, daí sim o copeiro vem lembrar de José, restitui José para aquele lugar diante de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó, e de um escravo, ele se torna o segundo maior no Egito, e ali, cheio de sabedoria, ele lidera o Egito daqueles 7 anos de muita fartura, preparando para aquele sonho que Deus havia revelado para o próprio Faraó, por meio de José, para 7 anos de muita seca. E o Egito, ele se torna uma potência naquela época, porque ele não só tinha comida para o seu povo, mas ele vendia para os povos vizinhos, a ponto dos irmãos de José, aqueles que venderam José lá no começo, agora vão para o Egito à procura de comida, porque eles não tinham como se sustentar. E quem eles encontram? José, apesar de que eles não tinham reconhecido José, mas José havia os reconhecido. Então há uma luta ali, eu não vou entrar nos detalhes, uma luta dentro do coração de José, até que chega no momento que José se revela para os seus irmãos, porque quando ele foi vendido ele tinha 17 anos, era muito novo. Agora José já era um homem casado, filhos, já falava outro dialeto, se vestia com outra roupa, tinha outra aparência, e quando ele se revela, eu sou José, o irmão de vocês, os quais vocês me traíram, me venderam. Ele não os julga, ele fala, ei, o mal que vocês intentaram contra mim, foi provisão de Deus para a preservação da vida. Olha só o entendimento deste homem. Ele fala, todo o mal que vocês fizeram para mim, eu vivi longe das pessoas que eu mais amava, eu fui traído pelas pessoas que mais me amavam, eu fui esquecido, eu fui jogado numa masmorra, a minha casa não era confortável, eu não tinha liberdade, mas eu estou entendendo que tudo isso Deus ainda reverteu para a preservação da vida. Que entendimento que esse homem nos traz, assim como Pedro entendeu que se Jesus foi para a cruz, foi porque as mãos do Senhor predeterminaram que isso pudesse acontecer. Eu e você precisamos parar de governar o mundo, em saber que Deus governa a nossa existência. Terceira lição, assuma a prova, assuma essa prova, esse teste. Versículo 5 fala, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, o Senhor põe à prova. Então, não adianta você permanecer, não fugir da sua ação, não adianta só você entender que você precisa parar de governar o mundo, você precisa também assumir a prova de Deus sobre a sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Não vai adiantar você sofrer e falar assim, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, não adianta. Porque não seria uma mensagem triunfalista de escapismo, e eu não estou pregando isso. Quando eu falo assuma a prova, você e eu precisamos mergulhar na prova que estamos vivendo, sofrer, para que Deus arranque do seu coração aquilo que Ele quer te revelar. Quer ver? Lembra de Jonas, profeta fujão? Jonas, no seu livro, ele mostra que ele desobedeceu a Deus, ele fugiu. Deus pediu para ele ir para Nínive e ele não foi. Depois que Deus providenciou o resgate de Jonas, você lembra que Jonas pegou uma embarcação chamada Peixe Grande no estômago e foi levado na marra numa praia, vomitado ali, e daí ele faz o pior sermão de todos os tempos. Ele faz um sermão bem meia boca, porque nem ele acreditava naquilo que ele pregava. Ele pregou o sermão, subiu a montanha e falou assim, agora eu vou esperar o fogo descer. É como se eu tivesse pregado aqui, pregando para você, acabar, eu vou fazer uma oração para Deus consumir vocês tudo. É mais ou menos o que Jonas fez. Jonas estava tão irado que ele fez um sermãozinho mais ou menos. E a gente entende que o poder não está na eloquência do pregador, mas está na palavra que se profere.
e Jonas é um exemplo disso. E mesmo com Jonas pregando um sermão sem muito gosto, aquela cidade toda foi transformada, e isso que irritou o seu coração. Deus estava fazendo um teste no coração de Jonas. Jonas tinha um problema, ele se achava melhor do que os outros, ele se achava mais merecedor que os outros. Então não só Jonas precisava passar por aquele sofrimento todo, ele precisava arrancar, e Deus queria arrancar do seu coração o real motivo pelo qual ele estava passando por aquele sofrimento. Então, quando eu e você passamos por situações, deveríamos perguntar: o que o Senhor quer que eu aprenda? Você lembra de Jó? Jó é outro exemplo, outro teste. Jó é interessante porque você tem um Deus que permite coisas terríveis a Jó. Satanás fala assim: Jó, seu servo, só segue ao Senhor porque o Senhor o cerca, o Senhor dá muita coisa para ele. Ele tem muita bênção, ele tem muitos acessos que o Senhor dá. Então, retire e você verá se ele te ama ou não. E você sabe o contexto da história. Jó perde tudo, perde todos. E no final da história do livro de Jó, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te contemplo. E nós vamos entender isso no final, o que é contemplar o Senhor. Mas ele está mostrando que o teste do coração de Jó era: eu sigo a Deus pelo que Ele tem me dado, ou eu sigo a Deus por quem Ele é? Quem sabe algumas provações na minha e na sua vida sejam testes de Deus no meu coração e no seu, sejam provas do Senhor sobre a nossa vida. Recentemente eu preguei aqui sobre ídolos do coração, quando Jesus fala para aquele jovem rico, ele fala: pega tudo que você tem, vende e dê aos pobres, vou te dar um tesouro nos céus, você vem e segue-me. É como se Jesus estivesse falando o seguinte: imagine um mundo sem o seu dinheiro, sem o seu projeto do coração. Imagine um mundo sem os acessos que você conseguiu. Imagine esse mundo, quando você perder tudo, você terá tudo o que você precisa quando olhar para mim? Eu serei, Jesus falando, serei tudo o que você precisa? É o teste. Há uma ilustração muito linda. Certa vez eu ouvi do pastor Tim Keller, que já faleceu. Ele fala de uma história de um lenhador. Esse lenhador foi contratado para derrubar todas as árvores de um certo bosque de uma região da cidade. E quando ele vai lá examinar as árvores para poder colocar um machado em cada uma delas e derrubar aquele bosque de árvores, ele vê uma mamãe pássaro cuidadosamente voando, escolhendo uma árvore, e ela começa ali a fazer o seu ninho. E ele, desesperado, porque ele sabia que ele cortaria aquela árvore, ele quer espantar aquela mamãe pássaro, ele começa a bater naquela árvore, balançar aquela árvore, até que aquela mamãe pássaro, importunada, ela bate as asas e voa. Ele fala: que bom, mas ela voa para uma outra árvore, no mesmo bosque. E ele, mais uma vez, angustiado, ele vai lá, espanta essa mamãe pássaro, e ele faz todo aquele barulho e tal, e ela sai voando, sem entender muito bem, aquele louco, aquele lenhador, o que ele está fazendo aqui? E ela voa para outra árvore, e assim, consequentemente, ele vai cercando essa ave, e ela sem entender, até que uma hora ela voa para uma rocha, e ali ela começa a fazer seu ninho, e o lenhador descansa. Ele entende que agora ele está segura. Quem sabe, eu e você, quando olhamos para os sofrimentos da vida, parecem lenhadores da nossa vida, querem sempre derrubar aquilo que parece que está seguro. Mas quem sabe o sofrimento está nos mostrando que onde nós estamos colocando a nossa rocha, a nossa vida, executando a nossa casa, fundamentando a nossa casa, seja um lugar que vai ser abalado pelas circunstâncias, até que possamos fazer a nossa casa na rocha, num lugar inabalável. Jesus Cristo é essa rocha. Quando a nossa vida está edificada em Jesus, não há nada nesse mundo que possa nos abalar. Mesmo quando as dificuldades se levantarem, você lembra quando Jesus terminou o seu sermão do monte, capítulo 7 de Mateus, ele fala: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre as rochas, e mesmo quando o vento soprou, os rios submergiram, nada aconteceu nessa casa, porque ela estava edificada em algo firme, que é a rocha. Quem sabe eu e você somos convidados a isso. Quem sabe algumas das dificuldades que passamos são chamados a sairmos desse fundamento abalável
para colocarmos a nossa vida na rocha. E eu quero terminar com uma última lição. Busque a face do Senhor. Versículo 7, último versículo. Os retos lhe contemplarão a face. Outra versão fala: os justos buscarão a sua face. Na Bíblia, meu irmão, minha irmã, toda vez que fala face de Deus, não é exatamente um olhar a face de Deus, mas é um convite à intimidade. Significa buscar comunhão, significa intimidade, significa entrar na presença, significa sentir o amor, sentir a realidade da vida de Cristo na nossa vida. É isso que é buscar a face de Deus. Então Davi, ele está mostrando isso aos meus conselheiros, me deram conselhos horríveis, me disseram que eu devia fugir, mas eu permaneci, eu não fugi da realidade. Eu entendi que Deus continua no templo, eu entendi que Deus está passando a prova sobre a minha vida, mas eu continuo a contemplar o Senhor. E se existe algo que se perdeu com o tempo, é a força da contemplação. Salmo 27, o próprio Davi fala: uma coisa busca ao Senhor, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor. Presta atenção, Davi queria fazer da sua cama, da sua casa, o templo. Ele não podia entrar no templo, só o sacerdote entrava no templo. Davi, ele está falando de uma aspiração, de um desejo que ele tinha, de estar com Deus. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, eu entendo que Jesus é o verdadeiro templo. Jesus é essa verdadeira ligação, e habita em nosso coração. Então nós somos templo do Espírito. Você lembra quando João, começo do Evangelho de João, Jesus entra em Jerusalém, ele vai para o templo, e ali ele vira as mesas, e ele fala: olha, esse templo todo será derrubado, e em 3 dias reedificarei o templo. Ele não estava falando de paredes, de tijolos, de portas, janelas, teto. Ele estava falando do seu próprio corpo, da sua própria ressurreição, que no 3º dia ele veio à vida, dizendo: eu sou maior que o templo. O desejo que Davi tinha de habitar no templo é o desejo que eu e você temos, essa aspiração no nosso coração de habitar em Deus e Deus em mim. É isso que Jesus Cristo vem ao nosso coração. Essa semana, se não me falha a memória, na quinta-feira, comemoramos a ascensão de Cristo. Quando Cristo vai aos céus, depois da sua ressurreição, depois de 40 dias, Ele pede para que o povo permaneça. Então no Pentecostes o Espírito Santo desce sobre a sua igreja, inaugura a igreja, e o Espírito Santo vem caminhando em nós, e Ele vem, habita em nosso coração, nos faz um, Ele comunica essa verdade no nosso coração, e Ele escolheu habitar em nossa vida. Que coisa tremenda, contemplar o Senhor. Perdemos a contemplação, perdemos tanto tempo olhando tantas coisas, tantas distrações. Qual foi a última vez que você contemplou a natureza do Senhor? Qual foi a última vez que você ficou sem ar olhando as estrelas? Qual foi a última vez que você viu a força da natureza e falou assim: grande é o meu Deus? Qual foi a última vez que você se calou diante de Deus? Qual foi a última vez que você foi envolvido pelo Senhor para contemplá-lo? A beleza do Senhor. Jesus Cristo naquela cruz, Ele vem demonstrar a sua beleza também. Por mais que os nossos olhos não contemplassem um Deus belo, nós vemos um amor pintado naquela cruz. Nós vemos a beleza da força, do resgate de um Deus que veio a nosso coração. Nós vemos e carregamos como sinal das nossas igrejas uma cruz vazia. Essa é a maior obra de artes, a maior obra-prima de toda a humanidade. Um Deus que desceu entre nós, que tomou o nosso lugar, para que pudéssemos contemplar a sua face, mesmo em meio às dificuldades. Eu quero terminar com essa lição. A história no livro de Atos, de um homem diácono da igreja, do 1º século, chamado Estevão, cheio do Espírito. Ele começou a falar das maravilhas do Senhor, assim como fizeram com Jesus, quiseram matar Estevão, e num determinado momento, levam Estevão para fora da cidade, as pessoas pegam pedras em suas mãos e começam a apedrejar Estevão. Naquele momento tão angustiante, de uma morte tão terrível, por apedrejamento, Estevão, ele olha para os céus, ele fala: eu vejo os céus abertos, eu vejo o trono, e em pé,
do lado do trono, eu vejo o meu Redentor. Ele vê Jesus Cristo recebendo a Ele nos céus. Mesmo em meio ao sofrimento, Estevão, ele contemplava a beleza do Senhor. Sabe que eu e você precisamos aprender a levantar os nossos olhos para a beleza do nosso Senhor e Salvador. Meu convite para você essa semana é isso. Quem sabe está doendo, você está sofrendo. Alguns derramam lágrimas, outros sofrem calados. Alguns estão vivendo um período de tempestade na vida. Faz tempo que você não vê o sol. Às vezes você nem acredita que o sol está lá em cima ainda, mas ele continua. Deus continua reinando. Quero convidar você essa semana a contemplar o Senhor, a levantar os seus olhos, a contemplar a face do Senhor e não deixar que o seu sofrimento venha ofuscar a face de um Deus que prova o seu amor por nós mesmo no meio do seu sofrimento. Porque é um Deus que foi para a cruz, é um Deus que se identifica com a minha dor, que se identifica com o meu choro, que se identifica com o meu luto, que se identifica com a minha lágrima. Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo, ele derramou lágrimas, ele suou gotas de sangue quando ele estava no Getsemane. No Getsemane diz o texto que a angústia de morte tomou conta do seu coração. Ele sabe o que você vive, ele viveu a sua angústia. Ele não é um Deus distante, que não se identifica com a nossa dor, meu irmão, minha irmã. Então, ao invés de culpar, Deus não está presente, desfrute da presença de Deus, mesmo no meio da dor e do sofrimento. E sabe, eu e você precisamos aprender a fazer isso.